Em meio à incerteza com o cenário eleitoral do país e o quadro fiscal, o investidor estrangeiro continua saindo da B3. O movimento de agosto já soma 22 bilhões de reais de retiradas. Enquanto isso, os investidores institucionais e pessoas físicas aparecem na ponta compradora. Assunto para o Matheus Fagundes, editor da Broadcast, que já aparece comigo em tela. Matheus, seja muito bem-vindo, bom dia. Eu queria entender, a gente teve taxação de offshore, teve fim de isenção para dividendos, tivemos uma série de novas alíquotas incidindo exatamente sobre investimentos. Queria entender exatamente o quanto isso pesa, meu amigo, em relação a essa tentativa, inclusive, de antecipação de saída de capital, porque também foi taxada a remessa para o exterior. Seja muito bem-vindo, amigo. Bom dia, Vitor. Bom dia a você que nos acompanha aqui no CNN Money. Olha, Vitor, essas medidas aí, essa série de medidas que você comentou, elas efetivamente acabaram tendo um peso menor aqui quando a gente olha para a questão da B3, né? Para o fluxo para a B3, o fluxo estrangeiro de entrada de recursos estrangeiros para a B3. Porque isso, e uma das evidências disso, na verdade, é que no primeiro semestre deste ano, a gente teve uma entrada muito forte de recursos aqui na Bolsa Brasileira, quando já estavam aí, algumas dessas medidas, elas já estavam em vigor. A gente teve uma entrada recorde, vale lembrar ali, no primeiro trimestre, por causa de incertezas relacionadas à geopolítica dos Estados Unidos, ainda não tinha entrado a guerra dos Estados Unidos contra o Irã na conta, mas tinha-se muita dúvida com relação à expansão dos Estados Unidos para a Groenlândia. Tudo isso fez ali quem estava alocado nos Estados Unidos sair de lá e ir para emergentes, e aí, como o Brasil é emergente mais líquido, acabou que a gente recebeu muito recurso disso, o investidor meio que ignorando essa questão aí de impostos que de fato estão onerando mais o investidor estrangeiro. Isso aconteceu num primeiro momento, depois, quando a guerra estourou, a cotação do petróleo subiu muito, e aí a Petrobras se tornou muito atrativa, foi a petroleira que mais teve ganho de mercado no segundo trimestre desse ano, né? Então, entrou muito recurso na Bolsa Brasileira até abril, mais ou menos. De abril para cá, a gente viu uma reversão desse movimento até chegar agora em agosto, que é uma situação bastante dramática. Abril, vale lembrar, o mercado, mais ou menos ali do dia 20 de abril adiante, o mercado internacional olhou para a situação das teses de investimento, por assim dizer, e falou: olha, talvez a gente tenha exagerado aqui no movimento de liquidação de inteligência artificial, de ativos ligados à inteligência artificial. Vamos correr atrás, estamos tendo boas oportunidades aqui em inteligência artificial. E aí, a gente tem um problema aqui no Brasil, porque a nossa bolsa ela é muito ligada a commodities e serviços financeiros. Outros dois emergentes ganharam muito recurso, muito dinheiro, saiu do Brasil e foi para dois emergentes, Taiwan e Coreia do Sul. Então, dinheiro sai do Brasil, vai para esses dois países. Mês de maio, mês de junho, houve uma retirada muito grande. Em julho, teve uma parada técnica, um respiro técnico, acabou entrando um pouco mais de recursos no Brasil, mas virou o mês de julho para agosto. Aí não só o mercado, mas talvez toda a população brasileira tenha entrado no modo eleição. E aí o modo eleição começou a pegar em cheio aqui quando a gente pensa em recurso estrangeiro entrando ou saindo na bolsa. O que aconteceu? No dia 11 de agosto, o JP Morgan, o banco americano JP Morgan, rebaixou a recomendação dos papéis do Brasil de compra para neutra, citando incerteza eleitoral e incerteza com relação ao destino das contas públicas. A gente sabe, a gente está numa situação fiscal bastante complicada e as principais campanhas elas não estão endereçando ali um discurso muito objetivo em relação ao que vão fazer para poder conter a explosão dos gastos públicos. Então, JP Morgan considerou esse cenário, fez esse rebaixamento da recomendação do Brasil, e aí naquele dia, 11 de agosto,
teve uma saída de 4,7 bilhões de reais da Bolsa Brasileira. Só teve precedente de uma saída assim, precedente recente, eh, foi em janeiro de em janeiro não, perdão, em fevereiro de 2021, no dia 22 de fevereiro de 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro, demitiu o Roberto Castelo Branco da presidência da Petrobras, porque, não concordava com um reajuste de preços que ele havia, executado naquela ocasião. Naquela época foi lida essa atitude do Bolsonaro, foi lida já como algo eleitoreiro, que ele já estava visando dali 1 ano e meio a disputa à reeleição. Então, de novo, a gente tem aqui um componente eleitoral. Agora, JP Morgan decidindo e olhando, né, para a situação eleitoral brasileira e ficando mais receoso e falando: "Olha, talvez", né, recomendando para os grandes fundos internacionais que não invistam ou que, não precisam estar tão expostos assim ao Brasil. O Brasil não estaria tão interessante mais quanto já esteve no começo do ano, mesmo com impostos mais altos, mesmo com todas essas incertezas. Agora, Victor, você falou uma coisa na abertura, que é muito importante da gente olhar aqui. Eu brinco que enquanto uns choram, né, outros compram lenços. Tem gente comprando esses lenços aí dos estrangeiros, viu? Os investidores locais, que estavam muito afastados da bolsa, nessa virada do mês, eles voltaram a ficar bastante interessados. O saldo dos fundos institucionais no mês, ele está positivo em 13 bilhões de reais, em compras. Os investidores pessoa física, né, os investidores individuais, está positivo em 2,5 bilhões e as instituições financeiras em 2,6 bilhões de reais. De todo modo, a gente tem bastante incerteza aqui dentro, fora a externa, né? Temos ainda uma guerra rolando, temos ainda algumas incertezas com inteligência artificial, mas internamente, quadro eleitoral pesando, questão fiscal principalmente, pesando adiante no apetite do investidor. Vitor. Certo, Matheus, será que exatamente por esse incremento da venda de lenços, enquanto muitos choram, a gente vai ter algum impacto no setor de papel e celulose das empresas listadas na Bolsa? Ah, ver, brincadeiras à parte, meu amigo. Muito obrigado pelas suas informações. Matheus Fagundes, editor da Broadcast. Obrigado. Obrigado, bom dia. Ótimo fim de semana.